Boa noite, saúde os irmãos com a paz do Senhor, que a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso, esteja também em nós. Como Cristo disse, a glória que tu me deste, também dê a eles, que somos nós. Quero agradecer ao meu irmão por mais uma vez estar aí do outro lado para juntos ouvirmos a palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo. Que o Pai da glória, que enviou a sua palavra, Senhor Jesus Cristo, possa nos encher da tua presença e nos transforma por intermédio dessa palavra. Hoje, lições do reino de Deus, um momento para falar de amor. Não trouxe a saga ainda, e vamos falar do Senhor Jesus Cristo, o Rei de Deus encarnado. Não é a saga, esse é um episódio especial. É um episódio que Deus pôs no meu coração, desculpa, que tem como objetivo palavra de encorajamento, que tem como objetivo nós recalcularmos a rota, nós voltamos aos princípios. Eu tenho dito nas pessoas, vou voltar a dizer, que o arrependimento é a chave de voltarmos a Jesus. Olhar para Jesus, voltar para Jesus, é sinônimo de arrependimento. E ela começa com uma atitude de humildade, que é reconhecer a redenção que o Senhor Jesus Cristo nos deu, que é reconhecer que Ele veio e doou-se por nós, porque nosso salário era a morte. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Éramos inimigo de Deus, como diz no livro de Tito, no livro de Efésios 2. Éramos inimigo de Deus. Não temos nenhuma chance. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Venha assim como você está, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque a redenção, o projeto de redenção, foi primeiro que o projeto de criação. Ah, como assim? Sim. A Bíblia nos diz no livro de Pedro que Deus já tinha se doado por Jesus Cristo antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Por isso que o João disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje trouxe uma palavra de encorajamento para você que está procurando uma casa de oração para orar, e você está numa casa de oração, não se sente bem, não sente que falta alguma coisa, sente que falta algo mais, que não há transformação, não há renovação. Para você que está no lugar e precisa de alterar o quadro através do Espírito Santo por intermédio de Jesus Cristo, que eu te pedi o seguinte: ao ouvir esta mensagem, seja humilde. Seja humilde. Tira todo o orgulho. Tira todo o preconceito. Porque é mesmo o preconceito que nos faz, muitas das vezes, não chegarmos lá. É mesmo o preconceito. Que faz, muitas das vezes, nós não irmos mais além daquilo que Deus preparou para nós. Mas hoje estamos a dizer uma palavra de motivação, uma palavra de encorajamento, uma palavra que vem para te transformar, que vem para te ajudar. A Bíblia nos manda nós nos encorajarmos, nós admoestamos uns aos outros. E hoje quero trazer esta palavra de encorajamento. A fé. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão.
A fé é a entrega de um coração simples. A Bíblia diz que Deus não nega um coração contrito e quebrantado. Deus não nega. Um coração contrito e quebrantado. Deixa eu te dizer que tudo aquilo que Deus preparou para nós, está lá. Desculpa. Tudo aquilo que Deus preparou para nós, Ele continua aqui em Jesus Cristo. Oh, glória! A minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos para nos fazer ver a verdade. Essa verdade como o Senhor vê. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos que livres. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Quem é a verdade? Jesus Cristo. No livro de João vimos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A palavra é a verdade. E Ele é que santifica. A palavra é Jesus Cristo. Santifica-me na tua verdade. Santifica-me na tua verdade. A tua palavra aqui é a verdade. Então deixa eu te falar, meu irmão. Não vamos chegar ao lado nenhum se nós formos simplesmente cristão, domingueiro. Não vamos chegar ao lado nenhum se nós não vermos Deus depois da igreja. Se nós não vemos Deus na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo. Não vamos chegar a nenhum lado se nós não meditarmos na palavra dia e noite. Todos os dias. Não vamos chegar a lado nenhum se você só abre a tua Bíblia no domingo e de segunda a sexta ela fica aí abandonada. Não vamos chegar a lado nenhum. Se o livro que o irmão decorou é só João 3,16, Deus amou o mundo. Senão já não sabe outros livros. Como vai chegar diante de Deus? Como vai fazer lembrar a Deus as promessas de Deus? Como vai trazer a Deus a lembrança que é a sua palavra? Porque Ele só vai cumprir a sua palavra. Se você nem tem a palavra dele. Então eu quero aqui encorajar o meu irmão a abrir os olhos para ver a verdade como o Senhor vê. E que o Senhor nos dá coragem para deixar lugares. Dá coragem para o meu irmão deixar lugares confortáveis, mas que nele não tem Cristo. E Cristo não é o centro. Há muitos lugares confortáveis. Há muitas casas de orações confortáveis. Mas que Cristo não é o centro. O centro é a doutrina deles. O centro é o pastor. É o pastor presidente. O centro é uma estátua. Ou uma pessoa que já morreu. Então eu quero te pedir que Deus te abra os olhos para te dar coragem. Para deixar lugares confortáveis. Sem Deus, sem Cristo como centro. E quero também que Deus remova no teu coração o orgulho que te impede de reconhecer quando está sendo enganado. Porque há irmãos, há pessoas que são muito boas mesmo, mas eles sabem que não, isso não está a bater certo, o que eu estou fazendo não está certo. Mas eu venho aqui, não há mudança, não há, só há extorsão, só há mentira. Você vê que o que ele está dizendo não condiz com a verdade, não condiz com a palavra. Mas por causa das ameaças, do medo que você tem de deixar aquele lugar, você permanece aí. Então eu peço a Deus que te remova esse orgulho que te impede de reconhecer quando estás sendo enganado e te conduz na presença do Senhor
Custa o que custar. Custa o que custar. Temos que ter a plena consciência que quando estamos na presença de Deus, estamos num lugar sagrado. Seja na casa de oração, seja na tua casa. A Bíblia diz que a igreja que está na tua casa, a primeira casa de oração é a tua casa. Deixa eu te dizer que a primeira casa de oração é a tua casa. Meu irmão, sacerdote real. Meu irmão tem a responsabilidade de servir. O sacerdote é aquele que serve os irmãos. Que serva a Deus servindo os irmãos. Está certo. Ele pega e sacrifica. Ela apresenta o natural para o sobrenatural. Já diferente do profeta, que recebe do sobrenatural, do eterno, para nos fazer chegar ao natural. Então você é o sacerdote da tua casa. Também devia ser o profeta da tua casa. Você é o líder, você que tem que receber do Senhor. Se esforça para isso. Para isso deves conhecer a Escritura. Deves conhecer o Senhor Jesus. Deves que reconhecer. Eu quero que Deus nos faça não diluir a palavra de Deus só para nos agradar. Há pessoas que quando lemos um versículo que fala não beba, não prostitua, sobre embriaguez, sobre comportamentos que não glorificam o nome do Senhor. E só porque ele tem feito, ele não quer que o pastor pregue isto. E até muitos lugares que mandam carta no pastor, tipo de mensagem que o pastor tem que pregar. E o pastor, muitas das vezes, muitos pastores têm medo de pregar, porque sabem que aquele irmão que dá mais dízimo, ou mais oferta, ou doa mais, pratica este ato. E se eu falar isso, então meu irmão vai fugir. Vou lhe confrontar. Então eu peço que Deus nos permite, nós não. Eu peço que Deus não nos permita, tá certo assim, não nos permite nós diluirmos a palavra de Deus para nos agradar. Esconder as partes de repreensão, de correção. A palavra de Deus, ela não é só bem para instruir, corrigir. Ela também vem para corrigir. A Bíblia diz que Deus ama e repreende. Deus repreende e castiga todos quanto ama. Deus repreende e castiga. Deus repreende e castiga. Hoje não queremos mais exortação de repreensão. Se você erraste, Deus vai te repreender e vai te castigar. Não há condenação para aquele que dá. Sim, mas há repreensão e há castigo. O justo é castigado aqui na terra, porque não vão te castigar. Primeiro, como é que vão te castigar? Deus primeiro vai te lançar a palavra de repreensão. Ele vai expor aquilo que está a fazer através da palavra. Então, se nós diluímos a parte de repreensão, a parte dura, a parte difícil de aceitar, que transforma, que renova, não vai haver mudança. Não vai haver mudança. E quero aqui explicar quero explicar 4 tipos de igrejas que não podemos estar inseridos. Ou então que podemos viver como modelo da igreja que Cristo abriu lá na igreja primitiva. Primeiro era a pregação. Quando vimos a pregação de Pedro, vamos dar conta que a pregação de Pedro foi chamar as pessoas ao arrependimento, a deixar o pecado
E outra foi mostrar, e Paulo sempre mostrou, o custo de seguir o Senhor. Seguir o Senhor tem custo. Então, deixa eu nos mandar pregar. Arrependimento. Arrependimento é um fundamento. Você tem que se pregar porque ele é um fundamento. E é a chave de não nos chegar a Deus. Todo homem se arrependa. Nas cartas, quando Jesus mandou as cartas nas igrejas, Jesus chamou a atenção, Jesus repreendeu, ele mandou as pessoas se arrepender, mandou o corpo de Cristo das igrejas, das cartas das igrejas, repreender. Só uma que Deus não mandou se arrepender. Esmirra, eu acho assim. Mas Jesus mandou todas as igrejas se arrepender. Das 6 igrejas se arrepender. Então deixa eu te mostrar uma coisa, meu irmão. A igreja não é só bondade, não é só bênção, não é só tranquilidade. A igreja é luta. Ele diz, aqueles que querem entrar no reino de Deus empregam força. Nós somos entregues todos os dias ao matador, como ovelha entregue no matador. Nós só temos um pastor que nos protege, Jesus Cristo, mas todos os dias vai haver perseguição. Vai haver turbulência. Então nós devemos mostrar nas pessoas que seguir Jesus tem custo. Até pode custar a própria vida. Não podemos passar a mão na cabeça dos nossos irmãos. Não meditam, não oram nem de dia, nem à noite, nem de madrugada. Não tem uma vida de oração. Não tem uma vida de devoção da palavra de Deus. Não vem na casa do Senhor quando é estudo da palavra. Quando é ensinamento, só vem quando é ato profético, para ser profetizado. Oh, meu Deus. Santifique a palavra. Então, por isso que Paulo falou a Timóteo, prega a palavra. Uma das igrejas verdadeiras é aquela que prega a palavra. Dentro do tempo ou fora do tempo. Deus falou isso. Paulo falou isso no Timóteo. Dentro do tempo ou fora do tempo. Prega a palavra dentro do tempo ou fora dela. Oh, glória a Deus. Será que o meu irmão tem feito isso? Será que tens feito isso? Pregar a palavra dentro do tempo ou fora do tempo? Será que tens meditado na palavra dentro do tempo ou fora do tempo? Dia e noite, para que te vá bem? Será que tem buscado Deus em oração? Será que conhece Deus de ouvir ou de conviver? Porque uns só conhecem Deus de ouvir. Não conhecem Deus na sua Bíblia. Nunca leram um capítulo inteiro. Não vou falar então já um livro. Eles dizem ser filho de Deus. Nunca leu só pelo menos Filemão. Filemão tem quantos capítulos? 1 João tem quantos capítulos? 2 João tem quantos capítulos? Judas tem quantos capítulos? Meu irmão não sabe. Não sabe como é que está organizado os livros na Bíblia. Se o meu irmão não consegue ver a divindade de Deus na Bíblia, como é que vai acreditar em outros livros que a Bíblia se referiu, mas que não estão na Bíblia? Então, leia a palavra de Deus. Paulo disse que ele conheceu a Deus através das Escrituras. 1 Coríntios 15, 1 a 4. Através das Escrituras. E Jesus falou que as Escrituras falavam dele. Quer conhecer Deus? Quer conhecer Jesus? Ele é um Deus encarnado. Quer saber como é que Deus age? Conheça Jesus. Estuda Jesus. Estuda os evangelhos. E vai ver que aquilo que Salmo falou, Moisés falou através da Torá, Isaías, Jeremias e outros falaram, era Cristo. Sabe o que Gênesis falou? Era Cristo.
semente da mulher. Estava representando que era a sombra do Cristo real. Mas se você não saber disso, quando ver um pastor a pregar uma coisa tão boa e tão linda, como você não sabe, ele vai te enjoar. Por isso é que muitos dormem no culto, porque não conhecem a palavra, não tem uma vida de transformação, vão na igreja vazios, saem secos. Quando vão para participar, vão por hábito e se mostrar que vão para a igreja. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor prefere um salão vazio, com poucas pessoas, mas com Ele lá dentro, do que uma multidão na igreja sem a presença dele. Deixa eu te falar o segundo tipo de igreja. O segundo tipo de igreja podemos encontrar no livro de Tiago 1:27. Podemos encontrar no livro também de Salmos 41:1. Tiago diz que a verdadeira igreja é que acudir os órfãos e as viúvas. E Salmos diz que aquele que quer, que ajuda o pobre, Deus o livrará no dia de quê? Da angústia. E vamos também ver no livro de Isaías 58:5, onde fala de jejum. Diz que um jejum verdadeiro também é doar. Dá de comer a quem tem fome, dá de vestir a quem está nu, acolher o teu próximo. Olha, deixa eu te dizer que esse tipo de serviço, de Deus ajudar o nosso próximo, com remédio, com roupa, com comida, com assistência em alguma coisa, também é uma obra de amor, também é uma igreja do Senhor. É o estilo da igreja do Senhor. Deixa eu te dizer que hoje perdemos isso. Hoje perdemos isso. Hoje vimos uma pessoa na rua, na lixeira, já não se compadecemos. Vimos crianças nos contentores, já não se compadecemos. Vimos mãe com suas filhas do contentor, não se compadecemos. Nós temos... E tem razão, e vai piorar. Vai piorar. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso não vai mudar. O amor de muitos esfriará. Mas nós que somos filhos de Deus, esse amor não pode esfriar. Nós temos que permanecer o amor. Por isso a Bíblia diz, se quando Cristo vive, haverá fé na terra, haverá fé de quê? Dos filhos de Deus na terra. Os filhos de Deus na terra têm que ter fé. E a fé opera no amor. Então o amor não pode esfriar, porque se o amor esfriar, a fé também esfria. Porque a fé sem obra é morta. E a palavra de Deus é obedecer. E o amor é obedecer. Nossa resposta de amar a Deus é obedecer a palavra de Deus. É guardar e obedecer a palavra de Deus. Essa palavra de Deus que nos dá fé. Que dá vida. Porque a palavra que vivifica. Para a tua fé ser viva. É a palavra de Deus que vai vivificar a tua fé. E essa fé, essa palavra, opera no amor. E a forma de nós manifestar o amor de Deus é guardar e obedecer a palavra de Deus, que é a vontade dele. Como é que vais demonstrar amor a Deus se você não sabe a palavra dele? Se você não guarda a palavra dele? Já falamos isso nos outros lives. Então, é ali. Então, estamos aqui a falar de um ato que Deus aprova. A verdadeira igreja é essa. Lê em Tiago 1:27, vais ver. E lê Salmos 41. Deus livra de angústia. Essa é a verdadeira igreja que doa. Olha aqui na igreja primitiva. Ele diz aquele que tinha 2, 3 casas, vendia uma
e dava ao Deus na igreja, trazendo os pés dos apóstolos. Uns davam mais de 10%, davam 20%, 30% para ajudar o próximo. A Bíblia diz uma coisa: havia pobre, sim, mas não havia necessitado. O pobre podia comer, podia vestir. O pobre não tinha necessidade de vestir nem de comer. Ele era pobre, sim, mas comia, bebia alguma coisa e vestia alguma roupa. Agora, hoje nós, se devemos ser filho de Deus, não temos nem compaixão, nem com o nosso vizinho, nem com as pessoas que estão no lixo, nem conseguimos doar nem um bocadinho, numa cesta básica, numa viúva. E quando queremos fazer, queremos holofotes, queremos mostrar que estamos a fazer, aí não há honra para Deus. Não há honra para Deus. E esse serviço é servir a Deus. Essa igreja serve a Deus servindo os outros. Esta é uma igreja que serve a Deus servindo a Deus. Não tem poder que serve a Deus servindo os outros. Tem uma qualidade da igreja de Cristo. E ajuda também com palavras de encorajamento, orações sinceras, com as mãos estendidas e coração atento às necessidades dos outros. Essa é a missão da igreja que serve o outro, servindo a Cristo. Amém. E falamos do terceiro tipo de igreja que podemos encontrar. Está lá para conviver. A igreja da intercessão. A igreja tem que ter caráter de intercessão. Porque a intercessão e as suas orações sustentam o território. E nesses lugares, nesta igreja, onde há intercessão constante, todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, onde há oração constante, onde há intercessão constante, eles conquistam territórios. E nessa igreja, é claro que anjos do Senhor descem e sobem, trazendo respostas e estratégia para que possamos cada vez mais invadir território e ganhar almas. Almas sejam libertas, transformadas no nome do Senhor Jesus. E para isso, o livro que eu estou aqui para dar no meu irmão é 1 Timóteo, no seu capítulo 2, no seu verso 1 a 8. Onde Deus nos pede para nós interceder a favor de todo homem, até dos dirigentes do país, para que vivemos em paz. E a Bíblia diz que isto agrada a Deus. É também uma forma de igreja. E vamos encontrar a pregação da palavra de Deus. Vamos encontrar a igreja do serviço, que é servir o próximo, servindo a Jesus, fazendo doações, dando roupa, comida, medicamento, todo tipo de ajuda, de assistência. Vamos falar agora a igreja da intercessão. A igreja que não intercede é uma igreja morta. A igreja tem que haver intercessão. Por isso que Paulo diz que quero ver todo homem a orar, em todo lugar, sem ira e sem contenda. Então, a oração vai ganhar territórios. Não só das nossas vidas, das nossas famílias, mas também ao redor da igreja, do município onde está a igreja, da nação onde está a igreja. A terceira igreja que eu quero mostrar aqui, o tipo de igreja que eu quero mostrar aqui, que nós podemos estar lá. Oh Deus, em nome de Jesus. Aleluia. A igreja da perseguição. Deixa eu te dizer que estar em Cristo não é confortável. É desconfortável. Estar em Cristo é desconfortável. E uma das coisas que a igreja de Cristo tem que saber, essas são, eu quero dizer, são quatro
tipo de igreja que Deus aprova. Só que é chamar tipo de igreja, que é a igreja que prega a verdade, prega o evangelho na plenitude. Depois a igreja que serve o próximo, servindo a Deus, fazendo doações. Roupa, comida. Por isso que Jesus falou, tive fome, deixe de comer, tive sede, deixe de beber. E depois as pessoas perguntaram, mas Senhor, como é que temos de comer e de beber? Ele disse assim, olha, quando tu fazia naquela pessoa aí, no teu irmão, você fazia a mim. Porque a Bíblia diz, se você não ama o teu irmão que você lhe vê, como é que vai amar a Deus? Da forma que nós amamos a Deus, é amar nossos irmãos. Obedecer a sua palavra e amar nossos irmãos. Servir nossos irmãos. Ajudar nossos irmãos. Porque amor é tudo que tudo sofre, suporta. Amor é ajudar. É por aí. Depois falamos de quê? De intercessão. Ora a favor de quê? De todos os homens da terra. Até dos nossos inimigos. Até dos nossos inimigos devemos orar. Esse é o tipo de igreja que Deus aprova. Esse é o tipo de congregação que Deus aprova. Tem que haver palavra, tem que haver serviço, tem que haver intercessão. E vai haver perseguição. Eu não posso aceitar. Vamos desculpar. Eu não posso aceitar que um pastor lhe calúnia e depois vem outras igrejas, outras pessoas defender o pastor. Ah, não, mas não posso. Esquece isso. Nós não estamos aqui para defender. Jesus sofreu calado. Foi perseguido com o Espírito. Jesus não falou, não abre a boca. Porque Deus é Deus de justiça. Ele disse, bem-aventurado quando vem injuriar, falar tudo mal contra vós, caluniar-vos. Alegrai-vos porque cada um do seu... Olha, eu se fosse a pessoa que estava falando mal, eu me alegro. E eu tenho feito estar alegre porque ele nem está se mexendo. Meu irmão, deixa eu te dizer, enquanto te vejo na terra, nessa terra aqui, que já está na mão do inimigo, na qual nós não somos deste mundo, entramos em colisão com os dogmas dessa terra, com os hábitos dessa terra. Você vai ter perseguição. Você vai ter injúrias. Vão te fazer acusações falsas. Vão falar tudo mal, todo tipo de mal de você contra você, que você não falou. Não é teu dever justificar. Não é teu dever repostar e postar na internet. Não. Fica calado. Continua a fazer a obra de Deus. E glorifica a Deus porque você é bem-aventurado. Oh, glória a Deus. Então, nisso nós falamos, temos aí o livro de 1 Coríntios 4:12, para meus irmãos lá em casa depois verem. 2 Coríntios 4:9. João 15:20, onde disse, se o mestre perseguiram, e vocês não irão perseguir. Então não há que nos falar. E Timóteo ainda diz que vamos sofrer perseguição. Se você tiver em Cristo, vai sofrer perseguição. Isso não vai mudar. Isso é. Ah, Jesus. Está dito e vai acontecer. Por isso eu quero aqui te levar nas 6 marcas. 6 marcas de uma igreja de Cristo. 6 marcas. Vou começar com a primeira marca. A primeira marca é o evangelho completo, sem cortar a verdade para tornar as coisas palatável. Fácil, não. A primeira marca é a pregação do evangelho completo. Sem cortes. Sem cortes. Não importa se ele vai ficar vazia, vai ficar cheia, mas prega a verdade, a palavra, dentro ou fora do tempo. A segunda é transformação visível. Se na igreja onde você está não haver transformação, não haver renovação, não haver
uma vida de renúncia do pecado e buscar santidade, as pessoas buscarem santidade, aí já está mal. Então, o segundo aspecto da marca é transformação visível. A transformação se vê, a pessoa brilha, a pessoa muda, a pessoa busca santidade, deixa o pecado e busca santidade. A terceira, serviço sem plateia, amor sem buscar aplauso ou reconhecimento. Que não precisa então, fazer algo todo a mostrar que estamos a fazer. Isso aí não é de Deus. Isso aí não é de Deus, é dos homens. Quarto, intercessão constante. São marcas de uma igreja. Intercessão constante. Orações que movem os céus à terra. 5. Disposição para morrer por Cristo, sem negar a fé. Nós somos todo dia levados ao matador. Então não podemos negar a fé. Temos que ter disposição todos os dias, sabendo que estou pronto para morrer para Cristo. Estou pronto. Como Paulo disse, estava pronto. 6. Cristo acima dos líderes. E nenhum homem que está no trono ou no lugar de Cristo é de Cristo. Todo aquele que você vê que está acima de Cristo na igreja, que as pessoas falam mais dele do que de Cristo, então aquele lugar não é de Deus. Seja lá, povo meu. Deixa eu te dizer, meu irmão, essas marcas são inegociáveis. Não importa o número de membros na igreja, o tamanho, a placa do templo, não importa se você se sente bem lá. Se não tiver essas marcas, sai dela, povo meu. Porque eu vou dizer, meu irmão, há um tempo que o Senhor vai permitir mistura. Há um tempo que o Senhor vai permitir mistura. Mistura não vai ser para sempre. Eles vão sair. Ou você vai ter que sair da igreja deles, que não é a igreja de Cristo, esse negócio de Satanás. Ou eles vão ter que sair da igreja de Cristo. Casa de oração são realmente templos do Senhor e igreja de Cristo. E saiba uma coisa, que vai haver um tempo que Deus vai abalar as estruturas. E só aqueles que são realmente filhos de Deus vão ficar. Sabe disso? Por isso estou a chamar o meu irmão ao arrependimento. Se o meu irmão já deixou a vontade de Deus, deixou de fazer a vontade de Deus, deixou de andar na presença de Deus, volta. Já de braços abertos, a tua espera para quê? Para junto caminhar e voltar a caminhar. Olha para o filho pródigo. O pai estava à espera. O pai não vai estar atrás, não. O pai está à tua espera. E só o fato de eu pregar o evangelho aqui, Deus já está mandando mensageiro para te dizer que Ele ainda te ama e quer de você. Amém, meu irmão? Por isso, deixa eu dizer uma coisa. Não é a casa de oração que define a tua fé, mas é o teu coração. Por isso que em Mateus 15, 18, Jesus fala que esse povo me busca com os lábios, mas não no coração. Então é o coração. Se a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não quer. Coração arrependido, Deus não nega. E deixa eu te dizer, meu irmão, que não é a placa da igreja, é a obediência a Deus. Que nem a quantidade de pessoas na igreja, é a fidelidade das pessoas que estão na igreja. Olha, deixa eu te dizer que a verdade muitas das vezes vai te deixar desconfortável, não vais ter aprovação, vai até colidir com a tua segurança, meu caro. Porque se você está em Deus e é amado pelo mundo, então não estás em Deus. Se você diz que estás em Deus e o mundo te ama, não estás em Deus. Não importa o tamanho da tua igreja ser grande, não importa o investimento que ela fazer como igreja, como templo de Cristo na terra, está fazendo escola, universidade, lar estadual, não importa. Você continua a ser inimigo deste mundo. E se você está confortável neste mundo, se esse mundo te apoia, te abraça, então você não é de Cristo. Porque eu não posso aceitar
um filho de Deus, não ser perseguido, não ser caluniado. Tudo bem, falamos que não, aqueles que estão em Deus, até Deus faz com que o seu inimigo tenha paz com ele. Qual é o inimigo? Satanás? Satanás não. O teu inimigo tem que estar sempre acima de você. Ele não vai te tocar, mas vai te pressionar. Você precisa conquistar novos territórios. Você precisa crescer, evoluir. Você precisa ganhar almas. Você vai lidar com espíritos. Então você vai precisar estar sempre disposto e pronto para lutar. Vê Moisés. Estuda Moisés. Estuda Abraão. Eram guerreiros. Guerreiros. Então hoje a palavra de Deus é essa, meu irmão. Faz uma avaliação daquilo que nós falamos aqui. E vê se realmente o lugar onde você está tem essas características, tem essas marcas. Se realmente tem esse tipo de igreja na tua igreja. Porque a tua igreja é casa de oração. Eu não chamo de igreja, aquilo é casa de oração. A igreja somos nós. Para ver se em vocês há este tipo, a pregação verdadeira. A serviço de doações. A intercessão. E a perseguições. Quando você vê isso, quando estás, e depois vê essas marcas, então não estás no lugar certo. Esse é um conselho de hoje, é uma palavra de encorajamento, uma palavra onde Jesus é o centro, onde o Senhor está a te falar, se está nesse lugar, tem isso, então estás bem. Essa é a palavra que Deus trouxe para nós falarmos hoje. Que Deus seja digno de abençoar a tua palavra e que Deus abra os teus olhos do teu coração, para que possamos ver a glória dele na tua vida e na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.